Bom dia! Hoje falaremos sobre o encontro com a morte. Estamos em Lucas 23, estamos orando o Novo Testamento, estamos em uma corrente de oração fiel ao Evangelho. Estamos buscando poder pela oração, pelo um devocional poderoso. Se você está com a gente nessa corrente, se você faz parte dessa comunidade que está buscando mais da presença de Deus, compartilhe com quem você ama, deixe o seu joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma e, claro, os comentários é para você deixar seu testemunho, seus pedidos e respostas de oração. Vamos orar nesse momento. O encontro com a morte. Lucas 23. Jesus teve alguns encontros antes de ter o encontro com a morte e a gente vai aprender. Senhor, Lucas 23, como aconteceu em Mateus, Marcos e agora em Lucas, relembrar sua morte sempre é doloroso. Foi muito terror imprimido contra o Senhor. Foi muito ódio. Foi muita rebeldia. Mas precisamos relembrar de sua morte. É por isso que temos a ceia do Senhor. Para que isso jamais seja esquecido por nós. É por isso que nós cantamos, relembramos pela ceia, pregamos a sua morte. Jesus, nesse momento, nos conceda a bênção da sua presença, nos renova espiritualmente, nos faz desfrutar da sua presença e que esse dia seja um dia maravilhoso. Amém e amém. Jesus, ele está diante de Pilatos. Aliás, ele está diante de algumas autoridades pagãs. Antes do encontro com a morte, Jesus teve encontro com políticos. Porque foi pela estrutura governamental romana, foi pelo Estado romano, foi usando essa estrutura que Jesus foi injustamente assassinado. E do versículo 1 até o versículo 5, ele esteve diante de Pilatos. Do versículo 6 até o versículo 12, ele esteve diante de Herodes. E do versículo 13 até o versículo 24, o politiqueiro Pilatos assassinou, deu a ordem de condenação, ou autorizou o assassinato de Jesus pelo Estado. Politicagem faz isso mesmo. O político, ele está interessado não em justiça. Eu digo o politiqueiro, melhor dizendo, vamos ajustar essa fala. Nem todo político ele é politiqueiro. Então vamos usar o termo correto. Politiqueiro. O politiqueiro, ele está interessado nos benefícios para ele. E Pilatos foi esse politiqueiro. Então, no encontro de Jesus com a morte, ele teve um encontro com politiqueiros. Herodes, político pagão. Pilatos, político pagão. E fizeram aquilo que não deveria, um político deveria fazer. Eles se omitiram. Principalmente Pilatos. Se omitiu. Então, no encontro da morte, a caminho da morte, no encontro que Jesus teve com políticos romanos, principalmente Pilatos, ele foi politiqueiro. É característica do politiqueiro. Ele não está interessado em justiça. Ele está interessado em estar bem para se manter no poder. Tome cuidado. Esse ano é ano de eleição. Nós vamos eleger deputados estaduais,
Vamos eleger deputados federais, senador, governador, presidente. São 5 cargos que dependem do nosso voto. Então, tome cuidado, analise bem. Porque os politiqueiros não estão interessados na justiça, estão interessados em fazer o que for possível para se manter no poder. E foi isso que Pilatos fez. Depois do encontro com os políticos, Jesus teve um encontro na Via Dolorosa, no caminho da morte. Ele teve encontro com Simão. O Cirineu, ou seja, ele era africano, do continente africano. Certamente era um piedoso. E tem, volto a dizer aqui, não seja um religioso, não seja um religioso. A pessoa, quando eu ouço essa frase, principalmente agora, os coaching estão falando muito, né? Não seja religioso, ou senão o pessoal do Solove, não seja um religioso. Eu fico pensando, será que eles liam mesmo a Bíblia? Eles leem mesmo? Cirineu era um religioso. Ele saiu lá, Simão, um Cirineu, o Simão, o Cirineu, saiu lá do continente africano para vir praticar sua devoção, o exercício da sua espiritualidade em Jerusalém. O sujeito saiu de longe, muito longe, para estar ali, em Jerusalém, na festa da Páscoa. Certamente ele foi para estar exercitando sua espiritualidade lá no templo, na casa de Deus, né? Mas a casa de Deus já deixou de ser casa de Deus há um tempo, porque havia muita corrupção e Deus deixou a sua casa. Mas agora Deus estava ali diante de Simão. Ele estava ali diante de Simão. Simão saiu da África para ir para a casa de Deus em Jerusalém, para encontrar, para exercitar sua espiritualidade, adorar a Deus, e Deus estava ali, sendo flagelado, aterrorizado, judiado, maltratado. Estava ali diante dele. Que coisa, não é? Eis aí um religioso piedoso, Simão. Ele ajudou a carregar a cruz de Jesus. Tão maltratado Nosso Senhor foi, tão maltratado. Está no versículo 26. E enquanto o conduziam, eles agarraram um cirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que se levasse após Jesus. Tão judiado, todo rasgado, judiado, sem força. Precisou desse religioso, piedoso, levar a cruz dele. Depois ele tem um encontro com as mulheres. Elas estavam chorando. Gente, você tem uma pessoa, um ser humano que é leal, quando decide ser leal, é a mulher. Mesmo com perigo de morte, elas estavam lá, elas não arredavam o pé. E elas estavam chorando. Versículo 27, uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Elas estavam ali. Gente, que coisa, não é? Lucas faz questão de registrar as mulheres. Por quê? Porque naquela sociedade, daquela época, as mulheres eram muito desvalorizadas, mas Lucas, o Espírito Santo usando Lucas, traz luz para o valor que Deus dá às mulheres. E aí Jesus fala com elas: olha, quero dizer uma coisa para vocês, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurados as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é o que é feito com a madeira verde, o que será com a madeira seca? Resumindo, o que Jesus está dizendo? Minhas filhas, chorem por vocês. Jerusalém está matando o enviado de paz. Quem não quer paz, quer guerra. Chorem, chorem, porque haverá um dia que haverá guerra. Se vocês não querem paz, vai ter guerra. Chorem, chorem, que vocês vão ter desejado ser estéreis, nem ter tido filhos. De tão terrível vai ser o dia da guerra do Senhor.
porque o dia da paz, muitos não quiseram. Jerusalém não quis. Então, se não quis paz, vai ter guerra. Chorem vocês, por vocês. É o que ele está dizendo. E na via da morte, no caminho da morte, ele se encontra com essas mulheres. No caminho da morte, ele se encontra com ladrões. Você vai ver que do versículo 32 até o versículo 43, ele se encontra com ladrões. Gente, olha só. O puro, o belo, o rei, o príncipe, o enviado de paz, o missionário de paz, morto. Pior morte deram-lhe. E ainda colocaram para morrer junto com ele 2 bandidos. É como se dissessem assim, olha, aí, é tão bandido quanto. É tão bandido quanto. Olha, está sendo crucificado com 2 bandidos. Não tem nada de mártir. Não tem nada. É bandido igual os 2. 2 malfeitores. Um reconheceu seu reinado e recebeu a promessa de, naquele dia, estar com ele no paraíso, Jesus. Estar com Jesus no paraíso. O outro desdenhou. E do versículo 44 até o 49. Antes de se encontrar com a morte, ele fala com o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É como se ele dissesse assim: Pai, não foi esse o plano? Antes, ou desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Não foi esse o plano, Pai? Desde a fundação do mundo eu não já estava morto? Não foi esse o plano eterno? Na eternidade passada, não foi esse o plano? Eu estaria morto já está no plano eterno passado. Agora está em execução, Pai. O homem pecou. Ele decidiu pecar. Mas para mostrar o amor, se fazia necessário deixar o homem pecar. Não foi esse o plano, Pai? Já não estava no plano eterno? Já não estava nos seus decretos que o homem pecaria? O Senhor me providenciaria? E o seu amor seria conhecido. O nosso amor já estava na eternidade passada planejado. E agora, no dia da crucificação, ele diz: Pai, eu entrego em suas mãos o meu espírito. Em outras porções ele diz: Pai, concluiu, como foi planejado. Já está manifesto o nosso amor, nossa grandeza, a nossa glória. Concluiu-se. E então ele morreu. Morreu perseguido, odiado por corações rebeldes. Do versículo 50 até o 56. Um homem chamado José de Arimateia, ou ele era de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus e concede a ele um enterro, um sepultamento digno. Jesus se encontrou com a morte. Sabe qual que é o desafio de hoje? Esse mês, você tem que participar da ceia do Senhor da sua igreja. Eu não sei se você desvaloriza a ceia do Senhor. Se até hoje você desvalorizou, isso é muito lamentável, isso é triste.
Isso é lamentável, triste. Porque a ceia do Senhor é a representação, é trazer à memória tudo isso que aconteceu com o nosso Senhor. E eu quero te desafiar. Se até hoje você não valorizava a ceia, a partir de agora você vai valorizar. E pode estar chovendo canivete. Pode estar chovendo canivete. Você vai para a ceia do Senhor da sua comunidade local. A ceia do Senhor é importantíssima para nós. Valorize-a a partir de agora. Vamos orar. Senhor Deus, foi consumado na cruz. Senhor Deus, já estava planejado na eternidade passada. O Senhor já fora morto desde a fundação do mundo. Já estava no seu plano. A cruz é a revelação do seu amor. Todo esse drama, o Senhor determinou para que conhecêssemos sua bondade, seu amor. Porque o Criador é soberano, mas soberano bom. O Criador é soberano, mas soberano amor. A cruz revela tudo isso, Senhor. Senhor, essa sua ovelha, que não valorizava a ceia, ela mudou de mente agora, por obra do teu Espírito Santo e a pregação da sua palavra. E a partir de hoje ela faz um compromisso com o Senhor, de não perder uma ceia da comunidade. E mesmo que esteja chovendo canivete, ela vai estar na ceia e ali trazendo à memória a sua morte. Senhor, nós estaremos também com a Páscoa. Sim, Senhor, com a Páscoa. Nessa semana. Ó Deus, que essa sua ovelha possa, em um nome de Jesus, trazer à memória também nesse feriado. Sim, sua morte e ressurreição. Parar com esse negócio de coelhinho da Páscoa e levar a sério o que essa data representa em momento oportuno para ensinar nossos filhos sobre a morte e ressurreição de Jesus. Oro pela cura da sua ovelha. Libertação. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então vá prestar culto a Deus, vá ceiar, vá se cuidar e vá glorificar Jesus Cristo. Deus abençoe.